Igreja Presbiteriana da Herança Reformada tem a alegria de compartilhar com vocês uma aula preparada e elaborada para as crianças, com Tia Pel. Nossos primeiros pais são Adão e Eva. Deus do pó formou o corpo de Adão e Eva de sua costela. Deus lhe fez a sua imagem, uma alma lhes deu para serem santos e felizes ali no jardim andar com Deus. Também eu tenho. Bom dia, crianças! Hoje é domingo, dia do Senhor. E Tia Pel preparou mais uma aula maravilhosa para vocês. Domingo passado a gente ficou sem aula, porque Tia Pel teve um probleminha pessoal e não pôde fazer a aula. Mas neste domingo nós temos uma aula maravilhosa, continuando o assunto, os milagres do Senhor Jesus. Só que agora a gente não vai mais falar sobre milagres que o Senhor Jesus fez com mortos. Lembra? A gente viu que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. A gente viu que o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro. Lembram? Depois dele já morto, sepultado, há 4 dias, ele já cheirava mal, dizia a irmã dele. E mesmo assim, o Senhor Jesus o ressuscitou. Isso nos mostra que o Senhor Jesus, ele tem todo o poder, que a sua palavra tem autoridade. Sim, a palavra de Jesus é a palavra de Deus, porque ele é filho de Deus. Então, tudo que ele fala tem autoridade, tem poder. Igual, deixa eu falar uma coisa com vocês, quando papai e mamãe falam com vocês, dão uma ordem para vocês, vocês não obedecem? Então, papai e mamãe têm autoridade com as crianças, com os filhos, tem autoridade e a gente tem que obedecer. E o Senhor Jesus, ele tem autoridade sobre todas as coisas, sobre o céu, sobre o mar, sobre a natureza, sobre as pessoas, sobre todas as coisas. Ele tem a palavra final, porque a palavra de Jesus tem poder e autoridade, ó. Tem poder e tem autoridade. É a palavra de Deus. Por isso, tudo, crianças, que está escrito aqui, na palavra de Deus, na Bíblia, tem autoridade e poder. E nós precisamos crer que esta palavra é a palavra de Deus. Então, nós devemos obedecer a palavra de Deus, certo? Nós vamos orar agora e depois Tia Pel vai colocar o filme da aula e depois nós vamos para a aula, certo? Depois o louvor, o versículo bíblico para memorizar, o louvor e depois a gente se despede e tem as tarefinhas online no final da aula. Não esquece para vocês fazerem, tá bom? Vamos fechar os olhinhos. Senhor, te damos graça por este dia, dia do Senhor. Obrigada, ó Deus, por mais uma aula. Que o Senhor, Deus, fale aos nossos corações, ó Deus. Que cada criança, ó Deus, entenda a palavra de Deus. Que cada criança possa ser um discípulo do Senhor Jesus. Ó Deus, abençoa as nossas famílias, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém? Cadê o amém? Que Tia Pel estava com saudade, fala aí amém. Amém. Tá bom, vamos ver o filme? Daqui a pouco Tia Pel volta, tá bom? Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal.
filho, perdoados estão os teus pecados. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Crianças, gostaram do filme? Vocês viram o milagre do Senhor Jesus? Vocês viram que aquele paralítico de Cafarnaum, ele não tinha como chegar até o Senhor Jesus. Então, 4 homens se compadeceram dele, era amigo dele, tiveram compaixão dele. E então levaram e subiram em cima do telhado e o baixaram para que ele chegasse até o Senhor Jesus, porque ele não tinha como andar. E a casa onde o Senhor Jesus estava pregando estava muito cheia, muitas pessoas ouvindo, sendo curada pelo Senhor Jesus, ouvindo a palavra de Deus. Então, aquele paralítico não tinha como chegar naquele dia na presença do Salvador, do Senhor Jesus. Então, seus amigos, 4 amigos, se compadeceram dele, tiveram misericórdia dele, então pegaram seu leito, subiram pelo telhado, amarraram cordas e o abaixaram até que ele chegou, o paralítico chegou na presença do Filho de Deus. E agora nós vamos começar a aula. Eu quero que vocês leiam com o Tia Pel aí o slide, certo? Vamos ler? Marcos. Toda essa passagem está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos ler Marcos 2, de 1 a 3. Vamos ler com o Tia Pel? Lê comigo que eu quero ouvir sua voz. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitas pessoas foram para ali, afluíram para ali, foram para ali. Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Era uma multidão, era tanta gente que foi para aquela casa para ouvir a palavra de Deus, que as pessoas não conseguiam nem chegar junto da porta da casa de tanta gente que tinha lá para ouvir o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus anunciava-lhes a palavra de Deus. Então Jesus estava dentro desta casa falando a palavra de Deus. Falando a palavra de Deus. E as pessoas estavam o quê? Ouvindo. Mas era 1 ou 2 pessoas? Não, eram muitas pessoas. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Então, esses 4 homens, amigos desse paralítico, tiveram compaixão do paralítico, tiveram misericórdia por ele, foram lá e ajudaram
Porque ele queria, o paralítico, queria ver o Senhor Jesus, queria ouvir a palavra de Deus. Então ele sozinho, ele não conseguiria chegar naquela casa, porque ele não andava. Então esses 4 homens, esses 4 amigos, ajudaram o paralítico de Cafarnaum. O nome dessa cura é a cura do paralítico de Cafarnaum, porque era a cidade onde ele morava, Cafarnaum, certo? Jesus estava lá nessa cidade, em Cafarnaum. Então, alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, ou seja, esses homens foram lá ver Jesus, falar com Jesus do paralítico. E eles colocaram o paralítico numa esteira, é tipo uma esteira assim, e o levaram, um leito, e o levaram até o Senhor Jesus. Vamos para o próximo slide. Marcos 2, capítulo de 4 a 5. Vamos ler com tia Pel? E não podendo aproximar-se dele, do Senhor Jesus, por causa da multidão. Imagine, aqueles 4 homens carregando aquele paralítico no leito. E aquela multidão de gente que você não conseguia chegar nem na porta da casa. Como é que eles iam passar? Não tinha como. E não podendo aproximar-se dele, do Senhor Jesus, por causa da multidão, aqueles amigos, então, do paralítico, descobriram o eirado. O eirado aqui é o telhado, a parte de cima da casa. O eirado, o telhado. No ponto correspondente ao em que ele estava, em que Jesus estava. Ó, eles descobriram um lugar certinho, o buraco estava em cima, pertinho do Senhor Jesus Cristo. E eles então fizeram uma abertura, subiram no telhado e tiraram as palhas, tiraram as madeiras que estavam lá, o que estava cobrindo aquele buraco. E então esses amigos amarraram cordas e baixaram a cama, o leito onde estava o paralítico, onde jazia o doente, onde estava o doente, o paralítico. Então, crianças, olhem só que amigos, esses 4 amigos tiveram compaixão, esses 4 amigos tiveram misericórdia daquele paralítico. Então eles tentaram entrar na casa pela porta, mas não conseguiram, estava muito cheia de gente. Mas eles não desistiram. Eles não desistiram. E quando a gente é amigo de alguém e alguém está precisando de ajuda, nós devemos ajudar ao próximo. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos ajudar ao próximo, a amar ao próximo como a nós mesmos. Então, crianças, a gente tem que sempre estar com o coração disponível para ajudar ao próximo, para dar a mão, para socorrer, falar uma palavra de ajuda para alguém. Se a gente tem um amiguinho, um priminho, uma coleguinha, um irmão que está triste, a gente tem que ir lá falar com ele, abraçar, ajudar. Se papai e mamãe estão tristes, nós temos que orar por eles, nós temos que abraçar eles, nós temos que ajudar eles. Então, ajudar o próximo, ajudar quem está perto de você precisando, como aqueles amigos fizeram com o paralítico. Eles subiram no telhado, viram que tinha um buraco e que o buraco estava em cima do Senhor Jesus. Então eles foram, amarraram o leito e desceram o paralítico perto do local onde estava o Salvador do mundo, o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, cuja palavra tem todo o poder, toda a autoridade, todo o poder e toda a autoridade. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Então, quando Jesus viu a fé daqueles homens, daqueles 4 homens, daquele paralítico, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. Crianças, a principal doença
que nós temos na nossa vida chama-se pecado. O que é pecado, tia Pel? Tudo que a gente faz que desagrada a Deus. Tudo que a gente faz que não agrada a palavra de Deus é pecado. E esse pecado nos separa de Deus, nos separa de Deus. E essa é a nossa principal doença, a doença da alma, nossos pecados que nós devemos nos libertar deles, não devemos dizer não para o pecado, não para a tentação. Lembra? Dizer não, 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 não. Toda vez que vem a vontade de pecar, de fazer uma coisa feia, de falar uma palavra feia, nós devemos pedir: Deus, tem misericórdia, não me deixe pecar, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. A gente tem que orar, crianças, porque o pecado é a doença que está em todos nós temos essa doença na nossa alma, o pecado. Só Jesus, só o Filho de Deus, só Deus pode nos livrar dessa doença. Por isso, a primeira coisa que o Senhor Jesus fez com um paralítico não foi curar o seu corpo, fazer com que ele andasse, não. Primeira coisa que Jesus fez ao ver o paralítico foi curar a sua maior doença, que era o pecado. Era o pecado. Então, o Senhor Jesus, a primeira coisa que ele falou ao paralítico, olha aí no slide, foi, vamos repetir com o tia Pel: filho, os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. E Jesus hoje fala para mim, para você: se você confessar os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Jesus nos lava, nos purifica, nos santifica, criança. Peça a Deus, a Jesus, para curar, livrar você dessa doença chamada o pecado. Vamos para o próximo slide ver o que aconteceu. Marcos 2, capítulo 2, de 6 a 9. Vamos ler com o tia Pel? Mas alguns dos escribas eram conhecedores da lei, eram pessoas muito inteligentes, que conheciam a lei, mas que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Eles não acreditavam. Mas olha o que eles falaram, os escribas que estavam lá. Os falsos cristãos. Eles falaram: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Ou seja, arrazoavam, falavam dentro do seu coração. Entre eles ali, os escribas: por que fala Jesus deste modo? Eles perguntaram: por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Eles disseram que o que Jesus falou: filho, perdoados estão os teus pecados, que isso que Jesus falou era blasfêmia. Ou seja, era algo contra Deus, que Jesus não poderia dizer aquilo. E eles continuavam dizendo: quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Então, esses escribas, falsos cristãos, não acreditavam que Jesus era Filho de Deus. E sendo Filho de Deus, ele tinha toda a autoridade, todo o poder, toda a autoridade. Poder e autoridade para perdoar pecados, porque ele era Filho de Deus. Então eles diziam: isso é blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. Como é que esse Jesus, eles pensaram, como é que este homem, eles achavam que Jesus era só homem, que Jesus não era o Filho de Deus, eles não criam. Então eles falaram: como é que esse homem pode falar isso? Filho, perdoado estão os teus pecados. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim falavam, disse-lhes:
por que falais sobre estas coisas em vosso coração? Então, Jesus, que era Filho de Deus e tinha todo o conhecimento, todo o poder, e Ele conhece tudo que vem na nossa mente, no nosso coração. Por isso, crianças, não adianta a gente falar uma coisa se no nosso coração aquilo não é verdade. Por exemplo, você briga com alguém, com um irmão, com um amiguinho e fala, eu te perdoo, né? Mas no seu coração você tá cheio de raiva, tá cheio de mágoa, ainda tá triste, não quer saber mais daquela pessoa. Então não adianta mentir para Deus e para Jesus, né? Não adianta, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Então, Jesus sabia o que passava na mente e no coração dos escribas. Por isso Jesus falou, por que falam sobre estas coisas em vosso coração? Então, crianças, cuidado com o que está dentro da sua mente, dentro do seu coração. Papai e mamãe não vê, o amiguinho não vê, o irmãozinho não vê, o pastor não vê, mas Deus e o Senhor Jesus, o Filho de Deus, vê tudo que está dentro do seu coração e dentro da sua cabecinha. Então, cuidado, crianças. Cuidado, porque às vezes a gente está fazendo coisa errada, pensando que papai e mamãe não tá vendo, mas Deus está vendo, o Senhor Jesus está vendo. Então, o Senhor Jesus, vamos continuar a slide? Então, o Senhor Jesus, qual é mais fácil, continuou falando, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Né? Jesus perguntou a eles, o que é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Mais fácil é dizer, estão perdoados os teus pecados, não é verdade? Né? Porque dizer para o paralítico, que era parado, que não andava, dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda, é mais difícil. Mas olha só no próximo slide, por que Jesus falou isso? Ora, olha o que Jesus falou aos escribas, aos falsos cristãos, que não criam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo para salvar o que se havia perdido. Então Jesus falou, ora, para que saibais que o Filho do Homem é Ele, o Senhor Jesus, tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados e tem poder também. Autoridade significa poder também. Porque quem tem autoridade tem poder. Só uma pessoa com poder tem autoridade. Só uma pessoa com autoridade tem poder. Então, para que saibais que eu, Jesus, o Senhor Jesus, o Filho do Homem, o Filho de Deus, tem sobre a terra autoridade e poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico, o que era mais difícil de acontecer. Com a sua voz de autoridade, de poder, para mostrar aqueles escribas que ele podia tanto perdoar pecados, como fazer o paralítico andar, que era mais difícil. Jesus disse ao paralítico, eu te mando, olhou para o paralítico e falou, eu te mando, eu ordeno, eu tenho toda a autoridade, eu tenho poder, minha voz é a voz de Deus. Levanta-te, paralítico, toma o teu leito, ou seja, a tua cama, e vai para a tua casa. Então, crianças, aqueles escribas, falsos cristãos que não acreditavam que Jesus tinha autoridade e poder, eles viram agora quando o Senhor Jesus falou, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, pega a tua cama e vai para a tua casa. Então, o paralítico, ele se levantou
O paralítico que não mexia nada, nem braço, nem perna, nada. Ele estava parado por uma doença, ele era paralítico. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o seu leito, ou seja, a sua cama, retirou-se para a sua casa, retirou-se à vista de todos, para a sua casa, a ponto de se admirarem todos que estavam ali e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Então, eles deram glória a Deus, todas aquelas pessoas que estavam naquela casa, que viram o milagre do paralítico de Cafarnaum andando, e diziam: jamais vimos coisa assim. Então, crianças, aprendam, Jesus, a palavra de Deus, a Bíblia, tem autoridade e poder, certo? Nunca se esqueçam disso e não escondam de Deus nada, porque Deus conhece todas as coisas. Jesus sabe o que a gente pensa e o que está dentro do nosso coração. E então, o paralítico saiu andando, glória a Deus. Jamais viram coisas assim. Então, crianças, nós vamos agora, então, o que é que nós aprendemos com essa aula, Tia Pel? O que é que a gente aprendeu com essa aula? Vamos ver o slide que Tia Pel vai colocar aí? Vamos lá? O que aprendemos com essa aula? Com a aula do milagre, a cura do paralítico de Cafarnaum. O que é que a gente aprende? Vamos ler com Tia Pel? Primeiro, aprendemos que a principal cura que Jesus pode nos oferecer é o perdão para os nossos pecados, pois a nossa principal doença é qual? É o pecado. Então, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Marcos 2:5. Então, a principal cura que Jesus tem para a gente é perdão para os nossos pecados. Qual a nossa principal doença? O pecado. Segundo, o que é que a gente aprende? Vamos ler? Aprendemos que a palavra de Jesus tem autoridade e poder. Autoridade e poder. Quem lembra desse louvor? Domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Então, ele tem autoridade e poder para fazer qualquer coisa, tudo o que ele quiser, porque ele é filho de Deus. E aí, a gente tem essa passagem: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade e poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, a palavra de Jesus, a palavra de Deus, a Bíblia tem autoridade e poder, crianças. E terceira coisa que a gente aprende nessa aula, aprendemos que devemos ajudar ao próximo, ajudar as pessoas, se compadecer, ter misericórdia, como aqueles 4 amigos tiveram do paralítico e o levaram lá para ele chegar perto do Senhor Jesus, do Salvador do mundo, do Filho de Deus. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, seus amigos descobriram no telhado o eirado, no ponto correspondente ao lugar em que ele estava, em que o Senhor Jesus estava, e fazendo uma abertura, buraco, baixaram a cama, o leito em que estava, em que jazia o doente. Então os amigos foram lá. A gente não entra pela porta, mas a gente vai fazer alguma coisa para te ajudar. A gente tem que ajudar alguém, ajudar quem está passando fome, quem está passando necessidade, ajudar quem está doente, ajudar o nosso próximo, a nossa família. Gente, a gente tem que ter um coração de amor pelo próximo. Então, 3 coisas nós aprendemos. Primeira coisa, qual é? Qual é a nossa principal doença?
o pecado. E o que é que e qual é a cura que Jesus, principal que Jesus faz em nós é o que? O perdão dos nossos pecados. Segundo, Jesus, a palavra de Jesus, a Bíblia, a palavra de Deus tem autoridade e poder para fazer qualquer coisa. E terceiro, aprendemos que devemos ajudar ao próximo, como aqueles 4 amigos ajudaram o paralítico de Cafarnaum, tá bom? Vamos agora ler o versículo, olá, vamos lá? Salmos, tá lá em Salmos 103, 3, vamos ler com o chapéu. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Então Deus, o Senhor Jesus, Deus, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Então o Senhor Jesus perdoa, tem autoridade e poder para perdoar pecados. E essa é a nossa principal doença, a doença da alma, o pecado. O pecado destrói a nossa alma, o pecado destrói o nosso corpo, o pecado destrói a nossa mente, o pecado nos separa de Deus. O pecado é mortal, crianças. Ele nos leva para o inferno se nós não nos libertarmos dele. Se nós não dissermos não para ele, ele nos leva para o inferno. Então, esta é a nossa principal doença, o pecado. Fazer coisas que desagradam a Deus, tá bom? Lembrem disso. Vamos ver o louvor. Depois, não esqueçam, no final tem as tarefas online. Faz pra tia Pel, tá bom? Beijo. Até a próxima aula. Eu quero louvar a Deus com tia Pel. Vamos cantar essa musiquinha, A Cura de um Paralítico em Cafarnaum. Vamos cantar comigo? Vamos ouvir? Quatro amigos ajudando a um amigo que não podia andar. Ouvindo falar de Jesus, levaram-no, pois, para ele o curar. Chegaram a uma casa que estava cheia de gente, mas não puderam entrar. Pensaram então ao telhado subir, vamos até lá. E foi feito, e todos com jeito subiram ao telhado. Destelhando a casa, o desceram ao encontro do mestre amado.
faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz. Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar. Quem é este que cura as doenças e o campo e o mar pode Seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu.